Nós temos aqui Jussara Soares. Governo Lula vê ação coordenada entre Milei e Trump para ajudar Flávio Bolsonaro. De acordo com as pessoas que foram ouvidas pela Jussara Soares, é isso aqui que ela ficou sabendo, tá? E na linha fina diz o seguinte: petista deverá seguir ignorando ataques do presidente argentino, assim como fez com as falas de Marco Rubio, secretário de Estado dos Estados Unidos. Apesar dele ter feito algumas críticas a Marco Rubio, mas muito no ambiente, né, de controle ali, um ambiente de, eu vou falar algumas palavras aqui, porque é um terreno delicado mesmo. Então, a apuração da Jussara, governo achando que tem uma ação coordenada entre Milei e Trump. E a apuração do Caio Junqueira, governo Lula vê crise diplomática com a Argentina a maior em mais de 40 anos. Essa é a avaliação também, que é a maior em mais de 40 anos. A leitura, de acordo com a apuração do Caio Junqueira, é de que a última grande crise entre os dois países foi na década de 70, 1973, quando o Brasil assinou o Tratado de Itaipu com o Paraguai. E economicamente? Como é que ficam essas coisas? Quais são os impactos econômicos dessa tensão? Porque política a gente está aqui discutindo para mais de metro, né? O tanto de questão diplomática, política. A gente quer saber agora as questões econômicas desse nosso parceiro comercial, que devemos respeitar e ser respeitados, mas a vida, né, Gilvan? A vida é muito doida de vez em quando. Gilvan Bueno, nosso colunista do CNN Money, aqui com a gente. Bem-vindo, Gilvan. Muito bom dia, Elisa. E aí? Que situação cuidadosa, os vizinhos tiveram uma reunião de condomínio não muito agradável. E o negócio não tá bom, né? Vamos ter que fazer a convenção aqui do condomínio para entender os impactos, né? Exatamente, para compreender, tá? Em que vai resultar tudo isso? E economicamente, a gente tem uma parceria importante com a Argentina? Elisa, temos uma parceria muito importante com a Argentina, que ela aborda, por exemplo, o seguinte: no último ano, foram 18 bilhões de dólares de exportações brasileiras nessa relação com a Argentina, uma comparação com anos anteriores de mais de 31% de crescimento. Caramba! É muito representativo. Hoje as exportações brasileiras representam 5% para a área argentina. Ele é o nosso terceiro maior parceiro comercial, é muito representativo. E isso se dá muito pela questão automobilística. A gente tem aqui um acordo bilateral, que é a ACE número 14, que os dois países podem ter a circulação de veículos em parceria. E hoje 13% das exportações argentinas vêm para o Brasil. Por isso que quando você destacava ainda há pouco sobre a parte interna da Argentina está super chateada com a sua discussão, é porque o Brasil é um grande parceiro da Argentina. Ou seja, 13% das exportações argentinas estão aqui no Brasil. É uma amizade que é importante para a gente e para eles, né? É isso. E olha, perceba o seguinte, isso vem crescendo. O que vem caindo, por exemplo, que pode chamar a atenção são as partes automóveis, isso caiu muito o setor automobilístico, mas tem uma questão, por exemplo, da influência de carros elétricos chegando. Sim. Isso tem desconstruído. Na parte de commodities é muito importante. E o quarto grande fator, Elisa, a parte de Mercosul. Nesse atual cenário, você tem feito nossa programação uma ampla cobertura sobre isso, mas o que nós percebemos? Que nesse novo mundo de guerra comercial é necessário você fazer novos vizinhos, novos amigos. E o Mercosul teve vitórias valiosíssimas, como o acordo com a União Europeia, que foi muito representativo. Depois de tantos anos, Depois de tantos anos. Olha que coisa interessante, está chegando agora o representante da Coreia do Sul, depois de 11 anos, uma discussão importante, porque o Mercosul ele é muito representativo em commodities, mas ele não é em inteligência artificial. Sim. Então você veja, o mundo está num novo momento e essa discussão ela distancia. E perceba o seguinte, você tem o terceiro maior parceiro comercial, você tem um grande parceiro no Mercosul, por isso que é tão delicado economicamente a questão. Então, a gente compreende a importância. Por enquanto, a gente não tem efeitos, né, Gilvan? Por enquanto, está nessa parada diplomática, política, mas as parcerias comerciais continuam muito bem, obrigada. A preocupação é que isso não afete as parcerias no futuro, né? É isso, Elisa. Por isso que no início da minha fala eu falei sobre aquela reunião de condomínio. Perfeito. Porque tem dois vizinhos, um de porta. Você aqui, eu aqui, olha, você está fazendo um barulho um pouquinho aí do lado. Para um pouquinho. Mas olha, não vou vender o meu imóvel, não vou abrir uma ação contra você. Porque se você escalar essa tensão, o maior prejudicado é a Argentina. Porque a nossa economia, a participação industrial é muito representativa, a gente consegue achar outros parceiros, ele é o terceiro maior parceiro comercial, mas
tem que lembrar um pouco de passado. A Argentina já deu algumas moratórias, ela tem um problema inflacionário, ela precisa melhorar a sua arrecadação. Então, se você vai brigar com o seu maior parceiro comercial que escoa a sua produção, você é o maior prejudicado. Então, eu acredito que possa ter nos próximos dias um recuo nessa questão, porque a Argentina precisa principalmente criar novos parceiros, conseguir financiamento internacional, mostrar para os seus parceiros internacionais que ele está conseguindo escoar a produção. Então, ele é o maior prejudicado nessa discussão toda, Elisa. No momento de tarifaço, né? No momento de que a gente tarifaço. também está sobrevivendo à tarifa. Os argentinos também foram tarifados, apesar da parceria com Donald Trump.